Aula 11, continuação. Será dado continuação ao jogo iniciado anteriormente a partir da colocação do inimigo. Vamos então passar para a camada Elementos e inserir o inimigo. Clica com direito, escolhe um sprite, SPR inimigo, e inserte. Esse inimigo, normalmente ele não vai ter animação, então a primeira imagem, que vai ser o idle, né, não vai ter animação. Então nós vamos lá na nossa pasta, a mesma pasta, né, que Construct está na área de trabalho, vamos pegar o inimigo, esse é o inimigo, ele está virado, ele vai vir desde a direita da tela para a esquerda, né, então vamos dar um mirror nele, para ele vir olhando, né, para o jogador. Vamos usar a ferramenta Crop, que acredito que não tenha praticamente nada para cortar, e ele está querendo que o tamanho seja 105 por 105. Então, vamos redimensionar para 105 por 105. Ok? Então, esse aí não tem animação, mas é a idle. Ok. Agora, nós vamos colocar para o inimigo uma nova animação que vai ser a morto, a dead animação. Então, essa animação vai se chamar dead, morto. Nessa animação morto, então, nós vamos inserir dois ou três, vamos ver aqui. Aqui, morto. Vai ser três. Essa e essa. Como ele é de... né, como ele é de neve, né? Então na hora que ele morrer, ele vai explodir assim, tá? Eu vou usar a ferramenta de corte em todos eles, mas praticamente não mudou nada. E o tamanho eu vou manter o 105 por 105, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho do inimigo. E o ponto de referência eu vou deixar no middle, né? Middle. Eu não lembro, eu não pus ponto de referência no outro, mas acredito que o outro também já estava middle praticamente, né? Em todo caso, não custa deixar, já estava assim, tá? Então, isso aqui sim, esse aqui vai fazer uma explosãozinha, né? Vai fazer uma animaçãozinha, então nós vamos ativar aqui a animação, o loop, né? E podemos dar 105, podemos dar uma olhadinha para ver como é que ficou. É isso daí, tá? Essa é a ideia da animação, tá, ok? Podemos fechar. O inimigo, nós vamos fazer com que ele apareça desse lado da tela e vá em direção ao jogador, tá? Mas eu não vou querer que ele apareça sempre na mesma posição. Eu vou querer que ele apareça em posições aleatórias aqui. Então, eu vou fazer com que ele apareça nessa posição aqui atrás, para não aparecer direto aqui em cima, né? E vindo, ou seja, olhando para cá, né? Nós vamos ter o X em torno de 1900, mais ou menos, que é o que ele está pedindo lá. Pode ser um pouquinho mais, né? Isso, 1900 mais ou menos. E o Y vai variar desse valor aqui, que eu vou pôr mais ou menos uns 100, até esse valor aqui embaixo, que eu vou pôr mais ou menos 1000. Então ele vai variar, vai ser um valor sorteado nessa posição. Ora, para que esse primeiro eu nem vou pôr lá dentro, eu vou pôr aqui fora, porque esse objeto vai ser sorteado para ele aparecer numa dessas posições. Esse objeto, né, ele vai ter que ter a propriedade plataforma, tá? Então vamos add behavior de plataforma. Mas eu não quero que ele caia, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na gravidade e vou pôr 0, tá? E obviamente ele não vai funcionar com os controles, né?
Ele vai funcionar só com o movimento que eu vou dar a ele. Então, se nós olharmos aqui, onde está, opa, saí dele, onde está the full control, eu vou desmarcar. Então, esse jogador, em princípio, vai começar a aparecer aqui. Vamos fazer a programação para que ele realmente apareça. Então, nós vamos passar lá para o EVE Jogo e vamos criar um grupo chamado Inimigo, Add a Group. Esse grupo vai ser Inimigo. Vamos colocar o comentário gerar inimigo. E vamos fazer a cada 4 segundos. Então, quem vai gerar, logicamente, é o sistema. Tá? Então, vamos lá no sistema. Every X seconds. Então, a cada 4 segundos. Depois, isso pode ser alterado, inclusive via programação. A cada 4 segundos, eu vou querer que ele crie um objeto. Tá? Nós não usamos isso até agora. Eu vou querer que o próprio sistema crie um objeto, create a object, né? Que objeto que ele vai criar? Ele vai criar um objeto inimigo, vai fazer aparecer um objeto inimigo que ele já tem. Ele só vai criar na camada 1, né? Camada 1, que é a camada elementos. No valor X, o valor de X que ele está pedindo no material, se vocês olharem lá, é 1980, isso. 1980. Eu vou pôr 1800 só para que nós possamos ver. Depois eu vou voltar para o 1980, que é o valor correto, 1800, tá? E eu vou querer que ele gere num valor randômico. Então, também não usamos isso até agora. É random, tá? E aí eu coloco o valor de x, o valor de y, né, que é randômico, de 100 até 1000, ou de 1000 até 100, tanto faz, tá? De 100 até 1000, 1000 até 100, não vai fazer diferença. Tá? Então, ele vai gerar nesse valor randômico, tá? Aí, bom, pronto. Tá? Vamos dar uma olhadinha, eu vou salvar um minutinho e vou rodar uma vez para que nós possamos dar uma olhada. Olha lá, gerou um inimigo, gerou outro. A cada 4 segundos ele vai gerar um inimigo numa posição randômica dessas. Só que eu vou passar esse inimigo para gerar lá atrás, para não ficar aqui aparecendo. Por isso que eu vou pôr 1980. Agora, além de gerar o inimigo, eu vou querer que ele se movimente. Do mesmo jeito que o background estava se movimentando aqui, ó, tá vendo? Com self x menos 2, eu vou querer que ele se movimente, mas eu não vou deixar menos 2. Menos 2 ele ia se movimentar exatamente igual ao background. Eu vou colocar um valor um pouquinho maior, para que ele se movimente um pouquinho mais rápido que o background, tá bom? Então, nós vamos fazer esse mesmo comando que está aqui em cima, só que evertick, logicamente, né? Podia até usar lá em cima, né? Mas é interessante ficar aqui, evertick, a cada volta, né? Cada vez que o programa é executado, eu vou fazer com que o inimigo, eu vou fazer setx, setar o valor de x dele, né? Acertar o valor de x dele, 7x, aí o valor que ele está, menos 5. Então, self é ele mesmo, né? Self.x menos 5. Também um valor que pode ser mudado aí durante o jogo, para ele ir mais rápido, né? Ou ir mais devagar, coisas assim. Pronto. Então, agora nós podemos ver que ele vai se movimentar. Ele vai ser gerado naquela posição e se movimentar. Vendo? Só que ele foi gerado lá atrás, então não deu para ver ele estourando ali, parece que eles vêm lá de trás, né? Por isso que nós colocamos gerar fora da tela, tá bom? Então, pronto.
Agora vamos então passar para lei jogo e vamos inserir a bala para o jogador atirar e tentar acertar o inimigo. Então, insert new object. Esse novo objeto vai ser um sprite do tipo SPR bala, tipo não, de nome, né? Bala, tá? SPR bala, que vai ser simplesmente aquela uma balinha que nós temos lá pronta. Aqui, ó. Ela já está, inclusive, na posição certa, sem problema. Nós não vamos alterar nada na figura da bala aqui. A única coisa que nós vamos fazer é manter na bala uma velocidade de 400, mas acho que essa já é a velocidade padrão dela, né? A bala... óbvio, né? Tem que colocar o que é mais importante, né? O comportamento de bullet, que é um novo comportamento que nós não usamos até agora. Está meio pequenininho, eu vou pegar para cá, ó. Isso é edit behavior, né? E nós vamos colocar o bullet. Nós também não usamos esse movimento até agora. Então ele vai ser o comportamento de bala, bullet, tá? E nesse comportamento de bullet, a velocidade que eu quero é 400. Já está a velocidade de 400 e eu não quero que ela caia, tá? Então eu vou tirar a gravidade já está zero, tá? Então ela vai na reta, né? Sem gravidade e com a velocidade de 400, que também é um número que depois pode ser alterado via programação. Ela vai aparecer aqui na ponta do canhãozinho, né? Então eu também vou fazer ela surgir do mesmo jeito que fizemos no outro. Então nós vamos colocar ela aqui em cima, tá? A original, mas ela vai aparecer aqui toda vez que eu desejar, tá bom? Vamos ter um barulhinho na hora que o jogador, na hora que a bala acertar o inimigo, vamos pôr um barulhinho, um som, né? Na hora que o jogador der o tiro também vamos um som, e na hora que o inimigo acertar o jogador também vamos colocar um som, tá? Então vamos adicionar o plugin de áudio para colocar três sonzinhos aí, bem simples, bem rápido, né? Está inserido o plugin de áudio, então agora eu posso pôr áudio. Então, com o plugin de áudio inserido, eu venho aqui em Sounds e vou inserir importação. Já estão prontos lá para nós, 3 sonzinhos, né? Para esses eventos que nos interessam aí, tá? São esses 3. Basta eu colocar eles aqui. Na hora que eu coloco, eles fazem uma conversãozinha, tudo bem? E importa, tá? Então agora nós temos aí os 3 sons para trabalhar, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos fazer com que o jogador atire toda a vez, né? Toda vez que clicar com a seta esquerda, por exemplo, né? Eu decidi a seta esquerda. Então vamos passar lá para o EVE e vamos criar um grupo atira, jogador atira, tá? Não, jogador atira, perdão, dentro do grupo jogador, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, jogador atira, comente, porque faz parte do grupo jogador. Porque tem uma hora que eu vou desativar o grupo jogador, ele não pode continuar atirando, né? Então ele tem que estar aqui dentro, tá? Jogador atira. Como é que o jogador vai atirar? Ele vai atirar na hora que eu clicar com a seta esquerda, tá? Então, keyboard, né? Tecla. Quando uma tecla for pressionada, que tecla? A seta esquerda, tá? Opa, não foi. Seta esquerda, ok? Pronto. Então, quando ele atira, o que ele vai acontecer? Vai ter o som de atirar, né? Então nós vamos primeiramente colocar, não tem muita sequência obrigatória, mas primeiramente nós vamos colocar o play som e tem um som lá, som para tiro, som do tiro, o som do tiro, tá? Nós vamos querer que o jogador execute aquela animação de chute, de tirar, tá? De atirar. Então o jogador play set animation e a animação é aquela animação de dar o tiro, essa daqui, shoot, dó, tá? E eu vou querer que ele jogue também, é uma coisa que nós não fizemos ainda, span another object, tá? Então eu vou querer que o jogador span another object. Que objeto? O objeto bala. Em que camada? Na camada 1.
de que image point? Lembra que nós colocamos dois, um image point a mais? Então, do image point 1. O 0 é o centro, né? E o outro image point 1 que é aquele que estava na pontinha de onde foi atirado, tá? Ali do canhão, na pontinha do canhão, melhor dizendo, né? Done, tá ok? Pronto. Só que o que vai acontecer? Se eu deixar só assim, né, ele vai ficar executando aquela animação shoot, né? Então eu vou falar o seguinte, olha, quando eu soltar o botão esquerdo, a seta para a esquerda, perdão, eu vou querer que ele volte para a animação idle, para ele não ficar executando aquela animação que ele mandou executar aqui em cima. Então, quando no teclado, também o que nós não fizemos até agora, uma chave for solta, brilliant, né? Já fizemos anteriormente aqui sim. Quando a chave for solta, que chave, né? A chave seta para a esquerda, eu vou querer que a animação dele volte para idle. Set animation, a animação dele, jogador, né? Volte para a idle. Done. Pronto. Nós vamos salvar e vamos só testar um tiro para dar uma olhadinha. O som às vezes pode dar um retardozinho por causa do sistema aqui, mas quando o jogo estiver jogando só jogador, sem a gravação, funciona legal. Está lá o nosso jogador, ó, certo? Ele pode ser levantado, né, e atirar. Pode ver que depois, na hora que ele atira, joga a animação. Quando termina, ó, quando ele para de atirar, volta para a animação normal, ok? Agora, nós vamos passar aqui de novo para o EVE e vamos fazer as animações para quando, as ações, né? Para quando a bala acertar o inimigo morrer, e quando o inimigo acertar o jogador ele não vai parar o jogo, né? Mas vai morrer e aí ele volta, né? Deveria perder um ponto. Nós não vamos pontuar agora nesse jogo, né? Porque ele já está bem grandinho, mas pelo menos a gente já sabe pontuar de jogos anteriores. Então, vamos lá, vamos adicionar um grupo e esse grupo vai chamar acertos, tá? Acertos porque tem o acerto da bala no inimigo e do inimigo no jogador, tá? Então, primeiro, bala acertou o inimigo. Então, nós vamos pôr aqui um comentário. A bala acertou o inimigo, bala acertou o inimigo. Pronto, a bala acertou o inimigo. Então, é quando a bala acertar o inimigo. Né? Então, vamos lá, qual é a ação? A bala on collision with another object. Que objeto? O objeto inimigo, ok? Então, quando a bala acertou o inimigo, então o que nós vamos fazer? Vamos tocar o áudio logo de cara? Vamos lá. O áudio, tem um áudio pronto para isso daí. Qual é? Som da bala no inimigo. Esse daqui. Ele mandou colocar 50 aqui, tá? No outro não colocou, mas ficou bom o som, né? Então fica a cargo. Eu vou deixar o zero, então, deixar tudo com zero, depois pode ser alterado isso aqui, se não tiver alto o suficiente. Bom, então, done, tá? Então, tocou o som. Então, aí, obviamente, o inimigo vai morrer. Então, o inimigo vai rodar a animação, set animation, animação morto. O inimigo vai morrer. O inimigo morreu. E aí o que é o seguinte, né? Eu vou esperar um segundinho para destruir o inimigo, né? Porque eu tenho que destruir o inimigo e destruir a bala. Mas se eu fizer rápido, não vai dar para ver a animação morrer, de morrer. Então eu vou falar para o sistema, wait um second, né? Wait. Isso aí depois pode ser wait. O que eu fiz aqui é o sistema, wait, wait, eu vou deixar um segundo mesmo, que é o padrão, né? Esperar um segundo, e aí eu vou destruir o inimigo, destrói, e vou destruir também a bala.
Pronto. Destruiu o inimigo e destruiu a bala, tá? Podemos dar uma olhadinha rápida, né? A espera de inimigos. Um segundo, destruiu o inimigo e destruiu a bala. A bala talvez pudesse até ser destruída antes aqui, mas o material está desse jeito, tá? Podia destruir a bala logo na hora que teve o encontro também. Agora, pode acontecer também do jogador não conseguir destruir o inimigo, tudo bem, mas pode acontecer do inimigo estar indo em direção ao jogador e destruir e bater no jogador, né? Acertar. Eu vou colocar aqui no comentário assim, comente, o inimigo acertou o jogador. Inimigo acertou o jogador. O inimigo acertou o jogador. Se o inimigo acertar o jogador, o que vai acontecer? Ele só vai rodar um minutinho aquela animação lá, vai tocar o som, lógico, aquela animação de dead, o jogador, de morto, né? E depois a gente volta a continuar o jogo. Mas naquele momento eu também vou ter que dar uma parada no grupo jogador para que ele não continue jogando mesmo morto, né? Então, vamos lá, vamos colocar quando o jogador, quando tiver uma colisão do inimigo com o jogador, né? Quando o inimigo um collision with another object. Que objeto? O objeto jogador. Done. Quando o inimigo colidir com o jogador, vamos logo de cara tocar o som, né? Áudio, tem um som para isso, que é o som jogador-inimigo, esse aqui, tá? Então, quando ele colidir, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar no jogador, né, o det. A animação det. Done. Na animação det. Tá? Nós vamos parar o grupo jogador para que ele não continue jogando mesmo morto. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar o group, né? Group. E vou desativar o grupo jogador, por alguns segundos, pelo menos. Segundos já vamos ver já. Segundos, vamos desativar o grupo jogador. Para ele parar no minutinho. Aí eu vou mandar o sistema esperar. Um minuto, um segundo, acho que tá bom um segundo, né? Então, vamos falar para o sistema, dar um wait de um segundo. Tá jóia. Ok? E aí o que nós vamos fazer? Depois de um segundo, o jogador pode continuar jogando, né? A gente perderia uma vida, no caso, né? Então, nós vamos pegar e falar com o jogador, volte para a animação idle, né? Eu vou querer que o jogador volte para a animação idle. Feito. E eu vou querer também restartar, né? O grupo estava desativado, então eu vou querer que o sistema restarte o grupo. Reative, né? Melhor dizendo. Jogador seja ativado. Pronto. Isso é o que vai acontecer na hora que o inimigo acertar o jogador. O jogador roda a animação morto, né? Ele é desativado, aguarda-se um segundo, ele volta para a animação idle e o grupo volta a ficar ativo para que ele possa voltar a jogar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha, ver ele funcionando, que o jogo praticamente terminou. Só tem uma arrumaçãozinha que temos que fazer aí, ó. Espera, se eu deixar assim, o inimigo já vai acertar o jogador, nós vamos poder ver, né? Ele executou a animação lá, tá vendo? E volta, né? Ó, ele vai se matar de novo aí. Só quebra, aparece a hélicezinha quebrada. Bom, o jogo está pronto, ele está funcionando.
e poderia ficar assim sem problema nenhum, tá? Mas tem uma dificuldade que pode acontecer, é o seguinte, alguns inimigos acertam o jogador, tudo bem, né? Mas outros inimigos que não acertam, eles vêm aqui para trás e começam a acumular elementos aqui atrás. Isso, em princípio, não é problema, né? O mesmo acontece com bala. Algumas balas não acertam o inimigo e vão passar direto e vão ficar desse lado aqui. Esse acúmulo de elementos pode degradar um pouco a velocidade do jogo, principalmente se o jogador tiver uma máquina mais simples. Máquinas normais, como essa que nós usamos, não. Em máquinas mais simples pode acontecer. Então, nós vamos só por cuidado, nós vamos colocar aqui fora um elemento para destruir os inimigos e aqui o mesmo elemento vamos colocar aqui que vai destruir as balas. Tá? Isso é só um adicional para que a gente não tenha problema aí com o jogo. Então vamos criar um sprite com o nome Destrói Elementos, tá? SPR Destrói Elementos. Tá? Faz diferença, vai ser uma barra, né? Não faz diferença a cor nem nada, mas eu vou pôr o material tapirino na cor vermelha, então vou deixar ele vermelho sem problema. Vou pôr aqui em top left, também não seria tão importante assim, mas não custa nada, né? Vamos pôr aqui em top left para ficar marcado aqui. Pronto, só isso. E aí nós vamos colocá-lo aqui. Lembra que tem um inimigo que está aqui embaixo, né? Então eu vou colocar ele um pouquinho mais comprido para pegar esse inimigo que está ali embaixo, aqui, ó. Vou pegar isso aqui. E aí eu vou pegar esse mesmo aqui e vou duplicar, e vou colocar aqui, ó. Também lá em cima para pegar a bala, tá vendo? Para ser tão grande que a bala não é tão grande, né? Aqui, para pegar a bala. Então esse aqui, cuidado para colocar ele para cá, para não ter perigo dele pegar o inimigo aqui, né? Porque ele tem o mesmo nome desse, aí ele destrói o inimigo, tá? Deixei ele um pouquinho mais longe aqui, assim, para pegar qualquer bala que venha. Pronto, é só isso, né, gente? Então nós vamos colocar lá, vamos fazer, né? Um grupo, né? Esse grupo, vai ser destrói elementos fora do layout. Add a group. O nome do grupo é destrói elementos fora layout. Tá? O grupo a programação dele é muito simples, né? A primeira vai ser destrói o inimigo que sai do layout. Destrói tem acento, né? Então, quando o inimigo, o collision with another object, que objeto? Esse objeto aqui, vermelho aí, destrói o inimigo. Certo? E o outro vai ser destrói bala que sai do layout. Esse destrói tem acento, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Quando a bala on collision with another object. Que objeto? Aquela barra lá. Eu vou destruir a bala. Pronto. Não mudou nada o jogo. O jogo continua igual, né? Só vai destruir os elementos que saírem da tela. Certo? Não vai alterar na jogabilidade, nem nada.